vamos seguir para a nossa próxima roda, porque a gente segue com a trilha de cultura e vocação, tá certo? E agora o tema é como conectar marcas e propósitos. A galera já está aí na sala, já está aí ligadinha, já está todo mundo aqui disponível, prontíssimo. Eu quero começar pela nossa mediadora, porque é outro timaço para trocar essa ideia no tema como conectar marcas e propósitos. Ela é empresária, professora de pós-graduação e é sócia fundadora da agência Converse e local director do Funder Institute Business, agência premiada focada em negócios digitais. Eu quero que vocês recebam com aquela energia que vocês já sabem. Bota aqui nos comentários. Maravilhosa! Seja bem-vinda. Jogue duro, estou aqui para te ver. Mel Oliveira, seja muito bem-vindo. Boa tarde, minha querida. Como é que você está? Tudo bem? Tá conectando aqui. Tá chegando. Mel tá chegando. Chama outro, então? Posso chamar? Pronto. Enquanto Mel, nossa mediadora, tá conectando, Mel, quando você entrar aqui, é só me chamar, viu? Para formar essa mesa também, que vai falar de como conectar marcas e propósitos, um tema que está sendo super abordado nesse screen. Ela que é especialista em transformar dados de comportamento e cultura em estratégia. Ela atua nas áreas de pesquisa, planejamento e facilitação de times para cocriação de caminhos estratégicos de comunicação, marca e negócio. Eu quero que vocês recebam, para somar a nossa mesa, Jess Castro. Cadê você, Jess? Seja bem-vinda, negona. Muito boa tarde, tudo massa? Olá, boa tarde para o pessoal que está assistindo. Boa tarde, Felipe. É um prazerzaço estar aqui, ainda mais com o time que está aí, que vai entrar. Mel. Timaço, Dream Team, Dream Team. Eu tô falando, eu vi que quando eu estava falando aqui, Mel conseguiu conectar. Mel, se você estiver me ouvindo, estamos aqui. Eu vou seguir porque ainda tem outra convidada. É mesmo, Veloso? É mesmo, não acabou não, meu filho. Tem Mel, tem Jazz, e agora para fechar essa mesa aqui, ela que é consultora empreendedora social, graduada em comunicação social, com ênfase em relações públicas pela Unifax. Ela atua com projetos interculturais de inovação social, economia criativa, sustentabilidade e responsabilidade social em instituições públicas e privadas do Brasil. Eu quero que vocês recebam para fechar essa mesa brilhante, linda, maravilhosa e, acima de tudo, com muito, mas muito conteúdo de qualidade. Ítala Herta, seja bem-vinda, Ítala. Boa tarde. Como é que você está? Você está bem? Bem, estou firme. Boa tarde, tudo bem? Mel, Jazz, Oi, gente. Olá. Mais um ano. Pessoal, meninas, sejam muito bem-vindas. A galera está aqui para ouvir vocês. Sintam-se à vontade. A casa é de vocês. Jogue duro. Beijo no coração. Bom papo. Tô aqui. Qualquer coisa é só gritar que eu volto, mas vou estar ligadinho assistindo e ouvindo vocês, porque eu quero beber dessa fonte também. Combinado? Combinado, Felipe. Obrigada, Felipe. Beijo. Valeu. Obrigado vocês. Obrigada, gente. Que coisa boa tá aqui. De verdade, assim, meu coração enche de amor, de orgulho. Eu estou muito feliz, ainda mais em ter a oportunidade de conversar com a Jazz e com a Ítala, para a gente falar de marca e propósito, que tem estado tanto na moda, né? Todo mundo vive falando disso, mas na hora de colocar em prática, a gente tem milhões de dúvidas, milhões de questionamentos. E a gente sabe que muitas empresas têm culturas enraizadas, elas vivem por um processo de transformação ainda muito lento. E fazer negócio com propósito não é tão simples quanto se parece se ele não sai do coração. Se o propósito não sai do coração, ele fica completamente artificial e vira uma coisa de marca, de marketing, de marca não, mas de marketing, e não é verdadeiro. E eu acredito que nada que é verdadeiro, ele conecta. Para a gente conectar, a gente tem que ser muito verdadeiro, né? Então, eu acho que a gente vai ter um papo super legal aqui, porque seremos 3 empreendedoras, mulheres verdadeiras, falando com o coração, então eu acho que a gente vai conseguir conversar com a nossa audiência da forma que a gente quer. Bom, vou me apresentar muito rapidamente. Eu sou Mel Oliveira, eu sou empreendedora, sou publicitária, eu tenho uma agência de propaganda atualmente, sou diretora local do Founder Institute, que é uma das maiores aceleradoras do mundo para startups. Também sou líder de
projeto de grupo de criatividade e empreendedorismo da BNP. Então, eu vi o Screen nascer de pertinho e por isso que eu fico tão feliz em vê-lo, em ver que o Screen tomou essa amplitude, um tanto de painelistas completamente diversos e assuntos diversos. E é uma honra poder falar sobre o que eu acredito, poder falar sobre propósito, e ouvir vocês duas, né? A gente conversou rapidamente anteriormente e agora a gente vai poder se deliciar com a história do negócio de vocês. Então, a gente tem aqui duas feras, a Jess Castro e a Ítala Herta. Vou falar muito rápido do currículo de cada uma, mas se a gente parar aqui, eu vou passar o dia inteiro só falando dessas duas aqui. Mas a Jess Castro é especialista de dados, comportamento e estratégia, é publicitária formada pela PUC por formações em antropologia e negócios, que dão base para a atuação dela, e já atendeu clientes como L'Oréal, Garnier, Avon, Budweiser, Brahma, Coca-Cola e um monte de outras marcas gigantescas. E aqui a gente também tem a Ítala Herta, que é empreendedora social, fundadora da Diversa, focada em fomentar. A Diversa é uma empresa focada em fomentar o empreendedorismo feminino, cofundadora da aceleradora baiana Vale do Dendê, que é uma referência, além de compor o Comitê de Diversidade Racial da Ambev e milhares de outros projetos, Ítala, que quando eu olhei seu LinkedIn, eu falei, não, gente, isso aqui eu vou resumir, e aí eu vou dar abertura para elas falarem da história delas e como a gente pode conectar marcas e propósito dentro do negócio e da história que elas têm para contar para a gente. Então, vamos lá, o nosso consumidor, ele se conecta com marcas que estejam diretamente alinhadas com seus valores e princípios. Então, Ítala, por favor, se apresente, conte para a gente sua história, a história de suas empresas e conte para a gente como é que marcas podem se conectar com os consumidores e se o propósito, claro, é o caminho para isso. Muito obrigada pela generosidade aí da apresentação. Estou muito feliz de estar ao lado de Jess também, para conversar sobre um assunto que é tão recorrente, né? Que às vezes a gente fica, será que a gente volta a falar sobre isso e quais são as outras lentes que a gente pode trazer aqui para essa discussão para se tornar cada vez mais rica, né? Assim, toda a minha trajetória, história de vida, né, traz muito esses olhares, essas intersecções, né, esse cuidado de pensar sempre a partir de outras lentes, assim, antes até de cofundar esses projetos como a Vale do Dendê, a Diversa como fundadora e outras iniciativas que já co-criei e colaborei também. Uma coisa que sempre me vejo, né, eu sempre me deparo dentro do meu chamado é que sempre fiz muita questão de trazer essas lentes, trabalhar com times diversos, de pensar muito essas outras margens, que para mim é a grande potência criativa do nosso país, né? A gente vê, assim como você falou, uma necessidade muito grande de conectar marcas e propósitos, mas esses propósitos ele tem que nascer de uma maneira muito genuína, né? E para nascer de uma maneira genuína, a gente precisa ter um time diverso, a gente precisa considerar que empresas também são pessoas, né? Então, por isso que às vezes a mudança ela acaba sendo muito lenta, né? Não só por questões, né, da vontade corporativa, que às vezes também é muito lenta, mas também porque há toda uma estrutura que nutre esse lugar que é lento, né? E aí, por isso que esse desafio acaba sendo um desafio que eu acho muito engraçado que às vezes a gente institui essa empresa, né, muito distante de pessoas, e é por isso que a coisa fica muito lenta mesmo. A gente tem que perder esse medo dos vínculos, né? Acho que as instituições às vezes têm muito medo dos vínculos, criam seus próprios muros e perde essa necessidade de se conectar, né, com gente, com pessoas, e é isso que faz qualquer projeto, né, bem sucedido ou com propósito, né, genuíno, né, de coração, como você falou, ser algo exponencial, né, na minha opinião. Muito legal, Ítala. Jess, bem-vinda. Você trabalhou com grandes marcas. Estamos aqui agora para ouvir um pouco também de você. Quais as lições também que você tem aprendido sobre conexão entre marcas e pessoas? Conte para a gente um pouquinho. Seu microfone está no mudo. É o que eu mais ouvi nessa pandemia. Bom, pensando aqui, né, na conversa, no papo que a gente teve antes, né, eu pensei como que eu começaria essa conversa aqui no Screen. E lembro da Ítala dizer assim, acho que vale começar pela sua história, né? Acho que
O que a Ítala traz é uma coisa que eu tenho escutado muito, assim, o quanto que a nossa história é muito potente, o quanto que é isso que acaba fazendo com que a gente tenha atuações profissionais e dentro do que a gente quer oferecer para o mercado, para que conecte mesmo as pessoas com as marcas, né? Bom, eu gosto de me apresentar dizendo que eu sou uma mulher negra, periférica, da Baixada Fluminense do Rio. Isso é uma coisa que me faz muito enxergar, né? Abrir o olhar para enxergar outras realidades. Eu transito, né? Como você bem disse, eu sou formada na PUC do Rio, que é a mais ou menos 2 horas daqui de onde eu moro. Então, esse fluxo centro-periferia, zonas mais abastadas, periferia, é um fluxo que eu tenho aí desde o ensino médio, desde os 13 anos. Então, eu estou nesse fluxo. E isso faz com que isso ensina muito, né, sobre as pessoas, sobre como elas se portam, sobre como os territórios eles também falam por si, eles também têm seus códigos, né, e suas respectivas culturas. Então isso é algo que me ajuda muito na hora de pensar, né, quando eu tenho um briefing novo, um desafio novo, em como que eu consigo trazer, né, o que aquela marca está propondo de valor, conectando com experiências que essas pessoas, que sejam relevantes para as pessoas, né? Gosto de dizer também que eu sou mãe do Pedro, sou criadora do Papo de Futuro, que é um projeto que ajuda jovens negros de periferia a se conectarem com seus sonhos, né, e sonhos profissionais, e desenhar caminhos possíveis. Então, com tudo isso que eu faço, eu me considero muito uma hacker da vida, se eu falo. Se for para quem quiser se conectar comigo, assim, eu não quero falar muito assim das marcas que eu trabalho, você pode me procurar no Instagram com @Jess Castro com X, porque eu não sou uma Jéssica dos anos 90, então eu tenho 500 mil outras como eu por aí pelo Brasil, então @Jess Castro no Instagram e Jess-Castro no LinkedIn, você me acha. Aí você vai conseguir olhar ali as marcas que eu atuei, que eu já fiz na vida. Mas para além do LinkedIn, né, eu gosto de contar isso, né, que eu sou mãe de um menino de 8 anos, que eu sou criadora de um projeto que está conectado muito com o meu propósito de vida, e eu acho que isso de desenhar, de usar esse skill de planejamento, de dados, para também ajudar outras pessoas pretas como eu, periféricas como eu, a se conectarem com aquilo que elas querem fazer, né, a desenhar caminhos possíveis. Isso é uma coisa que me move muito, e eu levo isso também, né, para as marcas que eu atendo, né, como é que a gente consegue continuar mirando no objetivo. Então, para além disso, eu me especializei, eu acho que dentro disso, né, que eu falo que eu sou hacker da vida, que eu tento entrar nesses espaços de poder e tentar entender como que eu consigo afetar essas decisões. Eu acho que não é à toa que eu sou analista de dados, né? A área de análise de dados hoje é a área que ajuda as empresas, né, tomarem decisões sobre o rumo que vão tomar os negócios. Então, é muito poderoso, ao mesmo tempo que é um desafio grande, estar nesse lugar de ir lá, de conversar com esse consumidor, de entender o que está se passando em outras culturas, em realidades que essa marca quer entrar, o que ela se desconectou em algum momento, e trazer respostas para realinhar, né? Porque, assim, uma coisa que... E aí eu vou falar um pouco das lições que eu aprendi, isso, assim, eu sempre trabalhei, mesmo antes da graduação, com pessoas, né? Eu já fui manicure, eu já fui vendedora, isso, às vezes a gente não conta no LinkedIn, mas é super importante falar disso, porque isso forma quem a gente é, né? Então, aprender a lidar com pessoas, a entender, tipo assim, como é que o fulano gosta da unha cutilada, como que o fulano gosta da unha pintada, e tudo isso é sobre escuta, né? Sobre ouvir esse consumidor, sobre estar perto, sobre estar atento às necessidades dele. E eu sinto isso, que as marcas, elas nascem dessa conexão, então elas nascem olhando para essa dor desse consumidor, ou para esse desejo dele, e elas conseguem oferecer valores que conectam, né, nesse primeiro momento, mas depois as marcas vão crescendo, 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 e esse processo de escuta é abandonado, ele é deixado de lado. E aí, o que eu aprendo com isso é que, assim, de maneira nenhuma a gente pode perder o nosso propósito de vista, em nenhum momento. Propósito não é só... Né, hoje a gente está em discussões atuais que vão falar de diversidade, que vão falar de vários outros temas, sustentabilidade, mas quando a gente está falando de propósito, é aquilo que você ofereceu que sanava uma dor de um consumidor. Né? Se eu estou falando, por exemplo, de qualquer marca que eu tenha atendido, que seja de entretenimento,
entreter é um papel, né? É um papel que o consumidor está esperando de você. E aí, se você perde os desejos, o que ele quer ver, para onde esse consumidor está indo, o que ele deseja ver, a gente está vendo Netflix desenhando aí um novo, reconfigurando o mercado, porque ela conseguiu e consegue, né, tornar esse processo de escuta muito ativo, né? O tempo inteiro está ali escutando o que esse consumidor quer e conseguindo oferecer conteúdos que vão desde distrair lá com a comédia romântica bobinha, filme de Natal, até conteúdos que ajudam a organizar o lar, conteúdos que ajudam a pensar sobre outras questões que estão pelo mundo. Você tem uma gama de filmes que são de vários países, então você atende também essa demanda também que é de diversidade, de escutar outras narrativas e quebrar isso na narrativa hollywoodiana, que é a que a gente mais escuta, pelo menos aqui, né, no contexto brasileiro. Então, essas coisas vão... Essa atenção, essa escutativa vai deixando você sem perder o seu propósito de vista. E é isso, assim, quando, no geral, a grande dor que as empresas trazem para mim, e aí, seja atuando como consultora, seja atuando em times das agências que eu passei, é muito focado nisso, né? Tipo, qual é a minha grande dor? Eu perdi esse consumidor de vista em algum momento. Esse consumidor devia estar no centro do que o meu negócio faz. Em algum momento eu deixei de ser relevante para ele. Em algum momento eu me desconectei. Em algum momento eu deixei para lá isso, e o negócio, né? O business tomou conta para além disso. Então, quando a gente vai falar de como que eu, marca, consigo me continuar, né? Me conectar com esse propósito que eu nasci. E, para além de falar aqui se é um propósito que está ligado com os temas do espírito do tempo atual ou não, é sobre isso, é sobre um processo discutativo. E, assim, acho que, né, não à toa que empresas como a Diversa têm um papel tão importante hoje, o IDBR, que estão trazendo coisas que são do espírito do tempo, mas, sei lá, empresas como eu passei, como a DECA, que faz facilitação para planejamento estratégico, que é menos pensar sobre diversidade, sim, mas menos pensar tipo, quais as nossas fortalezas, as nossas forças, o que a gente precisa olhar, o que a gente precisa retomar do consumidor para continuar sendo relevante. Tudo isso, né, é o que faz você continuar gerando valor. E aí, para finalizar essa fala aqui, né, a gente está num tempo aqui de uma disputa muito genuína, né, por lugares de fala. São lugares de fala que foram historicamente negados, né? E para falar dessa sociedade que está aqui nesse momento de qual é o meu lugar de fala, qual é o meu lugar de fala, e pouca gente senta no lugar de escuta. Eu acho que as empresas precisam sentar nesse lugar de escuta para retomar essa conexão, né? E antes de entrar aqui no painel, eu vi um post da Eixo Studio, que é a empresa que eu estou prestando serviço agora, liderada pela Kika Brandão, que está aí também em um dos painéis, e dizia o seguinte, né, que 55% dos consumidores acreditam que os desenhos de novos futuros, né, é papel das marcas e não do governo. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, sabe? Né? Que o consumidor está olhando para essa marca e ela só tem feito sentido agora, essa conexão, inclusive as crises de imagem que a gente tem acompanhado aí, né, estão muito pautadas nisso. Você está desconectado dos meus valores, você está desconectada de quem eu sou, então eu não quero mais me relacionar com você. Então, sentar nesse lugar de escuta hoje é fundamental para a gente retomar essa conexão entre as empresas e as pessoas. Acho que, por hora, é isso. Fantástico, Jazz. Eu vou voltar com esse ponto já, porque você falou muito sobre se perder, né? As marcas têm se perdido, não conseguem, muitas delas no meio do caminho elas se desconectam. Eu vou voltar para a gente falar sobre isso, mas eu quero unir a experiência da Ítala para a gente fazer um papo só. Então, Ítala, conta agora a sua experiência como fundadora da Diversa, cofundadora do Vale do Dendê. Como é que você, com empresas tão relevantes com impacto social, como é que vocês se comunicam com o público, né? Como é que vocês se comunicam como é que vocês falam a língua do consumidor de vocês, do público de vocês? Como é que vocês passam o propósito das empresas de vocês? Me fale por experiência própria. Sim, eu acho que até trazendo muito desse viés que a
a Jess colocou aqui, né, desse lugar da escuta, e aí é muito desse lugar também de relações públicas, né? Acho que é a ferramenta mais barata e mais potente que existe para qualquer marca, instituição, qualquer projeto, é esse lugar da escuta, né? Mas, claro, quando a gente consegue reunir o lugar da escuta com aquilo que nos atravessa, né? Então, estou falando, você tocou nesses dois projetos mais recentes da minha carreira, né? Dos últimos 5 anos, são projetos que diz respeito a tudo que as pessoas que cofundaram são, né? Eu, como uma mulher também negra, nordestina, empreendedora, que cresci num ambiente empreendedor, né? Com os meus pais, que também não empreenderam e não empreendem por opção, né? Dentro desses outros contextos que a gente sabe que é o empreendedorismo no Brasil, que existem vários tipos de empreendedorismo, não só um tipo de empreendedorismo que às vezes é trazido como o único tipo de empreendedorismo a ser respeitado, né? Mas existem várias formas de se empreender e esses projetos, eles foram fundados, né? Muita parte dessas dores também. Não considerando aqui que a gente é só um case de dores, não é isso, tá, gente? A gente não está falando só desse lugar, pelo contrário, a gente está falando de pessoas que observaram, né, a partir das suas dores e desafios, né, pessoais, o quanto era importante fazer algo para impactar de uma maneira muito mais ágil e de um alcance maior outras vidas que também passam ou já passaram por aquilo que a gente já passou nesses 15 anos de carreira aí que eu tenho, que Paulo tem, professor Hélio, com 74 anos de idade aí, né, participou de uma série de acontecimentos, né, um constituinte do Brasil, viveu o processo de ações afirmativas, é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ter por perto, Rosinildo Ferreira também. Então, tudo isso que a gente construiu, né, e até construo na Diversa com outras mulheres, diz a respeito de nós mesmas, né? Eu, como empreendedora e como mulher, como uma pessoa criativa também, que vive, que está no Nordeste, que escolheu ficar aqui, né? E hoje eu posso dizer que eu escolhi, né? E isso me traz uma vantagem, digamos assim, porque durante muito tempo, quando eu trabalhava com entretenimento, empreendia na área de cultura também e atendia meus clientes sudestinos, eu ouvia, às vezes, eles dizerem que o que eu estava fazendo em Salvador. O que você está fazendo aí em Salvador? Sai de Salvador, vem para cá, para São Paulo, vem para o Rio, você vai se dar super bem, você não tem perfil para estar aí, né? Como se o perfil de profissionalismo fosse um perfil, né, sudestino, como se fosse estar aqui fosse um lugar ruim para mim. E hoje eu percebo que permanecer aqui foi uma das coisas que eu mais fiz bem-sucedidas na minha vida, sabe? Estar aqui é algo que, assim, além de ser um lugar político, para mim é um lugar de muita potência, porque é esse lugar, é essa narrativa que eu quero disputar, é essa narrativa que eu quero descentralizar, eu quero ver, e acho que eu estou vendo já, principalmente nos últimos 4 anos, Salvador retomando, né, a sua potência criativa de uma maneira muito estratégica, e claro que isso não é só um mérito da Vale Dendê, uma força conjunta de um ecossistema que realmente despertou e se alertou ali para as outras possibilidades do quanto é importante, né, ser criativo e também ser nordestino, e também ser baiano, e também ser negro, né, para o mercado. E eu acho que tudo isso que a gente comunica se conecta muito, porque muita gente se identifica com as nossas histórias, né? Quando eu faço mentoria nos últimos 5 anos, assim, já participei de outros projetos como membro também de outras organizações e consultora que trabalhava muito com protagonismo feminino, inclusive até no Rio de Janeiro, Jéssica. Eu ia muito para o Rio, né? 2015, então, era uma jornada muito intensa de ir para a Serra do Rio, para a zona rural do Rio, me conectar com outras mulheres, trabalhar com outras mulheres para falar de inovação social, protagonismo feminino, tecnologia. Eu ficava, meu Deus, eu preciso fazer isso também na minha cidade, tem alguma coisa que, né, eu preciso voltar para lá também, me conectar mais, não que eu estivesse distante da minha cidade, eu sempre trabalhei muito dentro dos contextos, né, de outros centros, né, urbanos daqui de Salvador, comunidades tradicionais, comunidades populares, mapeando. Sou muito uma pessoa, né, sempre falo que eu sou essa mulher que caminha porque eu gosto muito de gente mesmo, né, conversar com as pessoas, ouvir histórias. Isso para mim é algo que me inspira muito e que desperta no meu processo criativo pontos ali que eu consigo conectar de uma maneira muito mais rápida quando eu quero, né, trazer essa comunicação assertiva, desse lugar de escutar e também me colocar nesse lugar do outro e também saber o quanto essa outra pessoa que vive em um outro contexto, né, pode me trazer também um outro olhar, né, a respeito daquilo que eu estou encarando como um problema, como um desafio.
Então, eu acho que a gente ouviu muitas pessoas antes de colocar esse projeto na rua, posso dizer isso com muita certeza. A gente ouviu muito pessoas de diferentes perfis, fora do país, daqui, de outras periferias, né, do Brasil, daqui de Salvador. A gente dividia muito essa angústia, né? E, ao mesmo tempo, esse interesse, essa ambição, né? E até hoje é um exercício que eu faço mesmo, assim, antes de colocar qualquer projeto na rua, eu sempre escuto pessoas de diferentes olhares, e eu acho que isso faz uma diferença absurda, assim, porque não é só sobre definir personas, né? Não é só sobre trazer ali um contexto que você supõe ser uma solução para aquela pessoa. Quando eu trabalhava muito com laboratórios, né, de inovação social, inovação cidadã, como colaboradora, por incrível que pareça, as minhas contribuições, né, eram muito mais sobre como é que você vai estar criando, achando que está criando uma solução para um lugar que você nunca se conectou, né? Como é que você está, como é que passa pela sua cabeça que essa tecnologia é algo que essa comunidade pediu, sem que você, ao menos, pedisse para ela, né, perguntasse para ela se isso realmente era o que ela precisava, ou se existe já isso aí, né? Até com marcas também e outras instituições, fazendo muito essa parte de responsabilidade social corporativa, o meu papel sempre foi muito esse, né? De vamos primeiro exercitar a escuta, né? Antes da gente achar que está levando uma novidade ou uma solução, porque isso, além de ser mais econômico, é mais rápido, é mais ágil, digamos, é mais genuíno e muito mais consistente, né? Eu acho que falta mais entender que esse trajeto pode parecer que dê trabalho, mas é o trajeto mais importante, assim, de começar escutando antes de você achar que está trazendo algo ali, que na sua cabeça é algo, né, que alguém precise, digamos assim. Fantástico, Ítala. E isso de ouvir é fundamental, né? Independente de ser negócio como um todo, né? Para você abrir um negócio, você precisa ouvir o outro antes de oferecer um produto, senão você não tem sucesso em nada na sua vida. E aí uma coisa interessante que eu fiquei pensando aqui. Ítala trabalha muito com impacto social, Jess trabalha muito também com grandes empresas, pesquisa e dados. Uma pergunta básica, mas que muitas pessoas se questionam. Propósito necessariamente está ligado a impacto social ou não? Eu abro para as duas, fiquem à vontade. Daqui, assim, eu respondo que não, sim. Eu acho que é mais um depende, assim. Por quê? Quando a gente fala tudo dessa escuta do consumidor, né, não necessariamente eu preciso ser uma empresa, por exemplo, como a Adversa, ou como o DBR, ou como o Sistema B, para pensar impacto social, né? Para pensar no impacto que a minha marca gera na atuação dela. Isso é uma coisa que, em algum momento, começou a ser muito falado agora, né? Isso é, tipo, o espírito do tempo agora é falar sobre isso. Mas é mais sobre a marca, tentar o que ela, enquanto marca, né? Com o propósito que ela definiu, e aí eu trouxe o exemplo do Netflix aqui, mas a gente pode pensar Magazine Luiza, a gente pode pensar diversas outras empresas que não necessariamente nasceram com um propósito de impacto social, mas que pensam no seu papel enquanto empresa. Magazine Luiza tem aí um ecossistema de funcionárias muito grande. E ela sabe o impacto que isso tem na vida daquelas mulheres. Ela tem várias ações, eu posso lembrar de algumas aqui, mas tem um call center que é sobre violência contra a mulher, que a Magazine Luiza pensou. Tem outras ações que você vai pensando, que é a mentoria que a própria Luiza dá. Esses dias eu recebi um mapa de impacto da Luiza Trajano, que foi a coisa mais linda que eu recebi nesses dias, assim. O quanto que o negócio ele consegue ser pensado, e aí eu estou falando de negócio mesmo, assim. Eu fiz um job esse ano que durou 6 meses para o Sistema B, em que a gente discutiu muito isso, né? Que parece que a gente está falando de impacto social e a gente não está falando de dinheiro. Mas, na verdade, o que o Sistema B lá, enquanto instituição, está criando é um ecossistema de negócios
que já nascem ou que querem se tornar impactos empresas que pensam o seu papel no mundo. E pensar o seu papel no mundo está para além de eu nascer já com o propósito de fomentar fomentar mulheres, fomentar negros, fomentar, sabe, pensando nos temas mais atuais, fomentar sustentabilidade em algum dos seus pilares. É mais sobre a empresa pensar no impacto que ela traz enquanto empresa, na sua atuação, no local que ela está. Não adianta eu ser a Fiat lá eu minha montadora lá em Minas e não pensar no impacto que eu causo naquela sociedade, naquelas pessoas que estão ali, né? Para além de nascer com um propósito, né? É pensar nesse papel da empresa e o papel social que ela cumpre. Quer dar espaço para ela falar, senão você fala pra caramba. Eu concordo muito com esse sim e não, né? Pode ser na ordem contrária também. Claro que isso vai depender de uma coisa que é muito evidente, né? Quando a gente entra nessa narrativa de negócio, que tudo depende de escolhas. Empreender, empresariar é sempre uma escolha, né? Todos os dias, uma decisão ali, e muitas vezes decisões difíceis. Mas, assim, das experiências que eu tenho, inclusive com marcas e com, enfim, estatais e até empresas mais, né, globais, assim, é muito esse olhar de também entender que essa empresa faz parte da sociedade, né? Eu tenho tido uma experiência muito bacana com a Ambev nesse sentido. Acho que essa ficha já caiu neles, né, de uma maneira muito rápida, né, desse jeito a Ambev de tomar decisões. E com muitos desafios ainda, né? Não é um case que, claro, todo mundo tem muita consciência de que muitas coisas precisam ser melhoradas e esses desafios estão postos à mesa, inclusive considerando que eles têm tido esse lugar de tomar decisões difíceis e até ter conversas difíceis, né? As últimas experiências que eu tive, por exemplo, a gente falou de violência doméstica, né? Com outros especialistas, né? Estou no Conselho de Diversidade Racial também, muitas questões ali trazidas à mesa, porque tem esse lugar mesmo, assim, quando a empresa se considera parte da sociedade, ela pensa muito, né, que essas pessoas que trabalham para esse ecossistema, elas sim são pessoas que estão trazendo ali algum tipo de bagagem, de realidade, elas não são personagens, elas não deixam de ser quem elas são apenas quando colocam lá o seu crachá, né, e isso precisa estar muito amadurecido, né, em algumas marcas, né? A gente esquece disso, né? Infelizmente, né, esse modus operandi que a gente vive, o capitalismo em si, ele desterritorializa a gente, né? E esse lugar da desterritorialização é, às vezes, muito arriscado, porque você vai se desconectando, inclusive, até onde você está instalado, né? Você deixa de enxergar o outro, acaba trazendo ali um contexto de realidade e invisibilidade que você naturaliza e aceita porque você continua vendendo, né? E aí, assim, continuar vendendo também não significa nenhum termômetro de sucesso, né, gente? A gente sabe disso, né? E principalmente nos últimos anos isso tem sido ali algo uma ferida que eu acho que, na minha opinião, realmente deve ser tocada, porque a gente está vivendo esses processos de deslocamentos para alguma mudança estrutural, vai ser lenta ainda, né? Isso não vem de agora, vem de anos. Mas o que eu considero mesmo, assim, que é uma coisa importante que até foi colocada aqui, quando a gente fala de negócios sociais ou de impacto social, as pessoas atribuem muito a um lugar só de caridade, de filantropia, e a gente tem que ter muito cuidado com essas ciladas de raciocínio, porque a palavra social, ela ainda é muito estigmatizada, né? Só que eu estou falando assim, a minha produção de conhecimento, a minha criatividade produz um capital social muito, muito poderoso também, né? Então, é isso que a gente tem aqui, isso também é uma potência, né? Para influenciar outras pessoas, inclusive fazer as marcas repensar no seu modelo, né, de relacionamento com seus públicos, né, com seus usuários também. Então, vamos tomar muito cuidado, assim, de enxergar que o lugar do propósito... Conheço outras empresas, outros especialistas, né, empresários que têm o seu lugar do propósito muito definido, e isso fez uma máquina absurda, né, fazer com que eles conseguissem escalar, porque seu propósito é muito desenhado, muito estruturado, ao ponto até das pessoas que trabalham falar sempre com muita tranquilidade e ter isso como um parâmetro, inclusive para tomar decisões de processos, né, quando esse propósito está muito bem desenhado,
quem trabalha dentro de um ecossistema de propósito começa a refletir mais antes de tomar uma decisão. Poxa, será que isso realmente faz parte do propósito da empresa que eu trabalho, né? Eu acho que a grande função do propósito é essa, assim, você não se perder no caminho e você continuar a sua missão, né? De uma maneira muito mais assertiva, digamos assim. E isso pode ter, sim, impacto social, mas isso é uma escolha, né? Ter impacto social, né? E essas escolhas eu estou vendo que estão sendo feitas à medida que essas fichas vão caindo mesmo, assim, né? Perfeito. Isso é muito interessante, porque recentemente eu bati um papo com uma pessoa que ele é de uma grande empresa e ele está reformulando toda a parte do marketing da empresa, e os diretores batem muito nessa questão do propósito, porque na nossa comunicação tem que estar o nosso propósito. E a maior dor dele ele fala, Mel, da porta para fora, eles querem que eu comunique o propósito da empresa, mas da porta para dentro, esse propósito não é claro para ninguém. Então, a empresa ela não vive o propósito. A cultura da empresa não tem aquilo enraizado. E como são empresas gigantescas, imaginem elefantes brancos, navios gigantescos, tendo que movimentar toda a cultura dela para olhar para um novo consumidor, para um novo mercado, que está tentando se conectar com as marcas de formas completamente diferentes. O que antes as pessoas compravam um produto por um preço, hoje elas compram por um valor, né? Elas veem o valor da marca. E aí a minha pergunta para vocês, muitas marcas têm utilizado do propósito como estratégia de marketing e só, da porta para fora. Da porta para dentro, aquilo não é real. Eu nem culpo as empresas, porque eu sei que é um processo gigantesco que precisa se passar para aquilo acontecer. Mas o que vocês, como consultoras, quando se deparam com grandes marcas dessa forma, que estão nesse processo, né, de transformação, tentando mesmo, qual é o primeiro passo que elas têm que tomar? Elas têm que cuidar primeiro da porta dentro para depois elas conseguirem comunicar para fora, ou tudo tem que ser feito ao mesmo tempo? Quer falar, Jé? Deixa você começar. Olha, claro que assim, nesse olhar de consultora, claro que cada uma vai trazer seu método, né? A sua metodologia. Eu sou muito tarada por metodologia e entendo que isso, né, dentro desses processos de consultorias, vai depender muito das decisões que essa empresa, que esse cliente vem a ter, né? O que ele quer cuidar primeiro, no sentido qual é essa urgência, né? A depender do perfil da empresa, se for uma empresa que está trazendo muito mais um recorte de urgência, né, de algo muito mais urgente, a gente trabalha de uma outra forma. Mas se for uma empresa que você conseguiu ali, como eu estou vendo, por exemplo, algumas marcas já crescerem dessa forma, estou achando muito bonito acompanhar algumas de longe, né? Que já crescem ali bem redondinha, bem bonitinha, porque fez o passo a passo, né? Que não é uma receita de bolo, mais uma vez falando, cada um tem seu jeito de trabalhar, mas o passo da escuta, né? Você percebe que a coisa tem mais consistência. Isso, para mim, é algo que eu sempre tenho muita atenção, né? Eu sempre falo, assim, para quem trabalha comigo, que a gente tem que estar muito atento sempre, né? Tem que estar muito atento sempre a não repetir um padrão, inclusive, que a gente critica, né? Porque a gente está falando de um contexto de propósito e, muitas vezes, esse propósito está bem desenhado na parede, mas as pessoas não estão tão distantes, as pessoas que trabalham estão tão distantes disso, porque minimamente não se sentem nem representadas nas suas lideranças, né? Se sentem ali sozinhas e solitárias, enfim. Então, eu acho que isso tem que ser um exercício diário, né? Inclusive das lideranças da organização, de tomadas de decisão, para fazer com que essa coerência exista, senão as coisas acabam se dissolvendo de uma maneira muito rápida. A gente sabe que, assim, o comportamento, né, de uma pessoa racista, machista, sexista, né, homofóbica, ele pode vir à tona a qualquer momento, né, e não é uma placa nem de missão de empresa que vai protegê-la disso, né, porque isso está dentro da cabeça dela, da mentalidade dela, né, então por isso que essa coisa tem que vir realmente, na minha opinião, de uma maneira, né, de dentro para fora, né? Eu sempre comento isso com as marcas, porque tanto diversidade, como inovação social, como qualquer outro propósito, na minha opinião, não é algo que você compre, né? Não adianta você contratar uma consultoria caríssima com um especialista diverso,
né? Sem você compreender que você precisa tomar as decisões difíceis para você ter uma empresa que corresponda a isso que você está noticiando, né? Eu vejo muita empresa noticiando primeiro antes de, né, de até testar ou de estruturar as suas ideias de propósito. Isso é uma cilada absurda, é a maior casca de banana absurda. Isso não se sustenta, porque o próprio colaborador pode ser o primeiro a desmoronar isso, né? Porque ele está vendo que, no final das contas, no fim do dia, aquilo não está contando uma história de verdade, né? Então, é importante, sim, ter esse de dentro para fora, né? Porque quando a gente toma essas decisões de propósito, de diversidade, de escuta, tudo isso emerge, né? Naturalmente, né? Eu gosto muito de falar também do case da Netflix, porque, de repente, você está assistindo um filme e que está falando de, sei lá, medicina, e você abre a porta do consultório na cena e está lá uma mulher negra sentada atendendo e ela é a médica, né? Isso são decisões, né? A gente tem que entender isso, são decisões. Parece detalhe, mas não é, né, Ito? É isso, não é uma... eu tenho muito cuidado, inclusive, até essa última semana, postei sobre isso, assim, porque realmente a sua criatividade tem beneficiado quem nesse sentido, né? Porque as pessoas acham que contratando uma empresa de consultoria de diversidade é um arco-íris mágico que você passa e, de repente, você está lá, né, pronto para falar sobre algumas coisas. Então, é importante vir de dentro para fora mesmo. Bom, daqui, só vou complementar, eu concordo muito com a Ítala, assim, começa de dentro para fora, mas eu queria pontuar algumas coisas. Acho que primeiro, assim, que é uma coisa que ficou muito clara para mim, principalmente atuando com o sistema B esse ano, que é, se você não atrela, né, o papel social, o impacto social que você quer ter com o negócio, com o business, isso não vai acontecer, assim, não vai acontecer. Porque se os executivos, né, e aí é a segunda coisa que eu quero pontuar, se a liderança não se comprometer, ela não vai acontecer. Não vai acontecer. É da liderança que cascateia para os demais. É aí que os funcionários vão saber, é aí que vai chegar na ponta até o seu consumidor. Então, é isso, assim, primeiro, atrelar o papel social ao negócio. Como que cumprir o meu papel social me gera mais negócio? Netflix entendeu isso muito bem. Então, quanto mais eles conseguem lá produzir conteúdos que são, cara, que seu consumidor tá ali, tipo, eu quero ver novela mexicana, eu quero ver agora Nollywood, eu quero ver, tá produzindo valor, gerando negócio e cumprindo seu papel social. Então, tem que atrelar o papel social, o impacto social que você vai causar o negócio. Senão, difícil algum executivo se mexer, assim, para que aconteça mesmo. Porque, no final do dia, é sobre... Esse dinheiro não está entrando, gente, assim... Não vai, as pessoas não se comprometem, porque no fim do dia você tem que pagar toda aquela estrutura, você tem que pagar as pessoas que trabalham, né, para você. E é isso, assim, comprometimento da liderança, né? A liderança se comprometendo em estabelecer meta, gente, meta, assim, não adianta falar sobre qualquer coisa de impacto social sem estabelecer meta. Quero trazer mais pessoas negras, aí meta 0. Não tem, tipo, tem que, eu quero ser mais sustentável, e aí vamos dizer que a gente está trabalhando no social, mas do meio ambiente, né? Sobre o impacto que o lixo daquela empresa gera, o impacto que... Tá, então qual é a meta? Esse ano a gente quer diminuir as emissões de carbono em tanto, a gente quer gerar menos lixo em tanto, e acompanhar, senão se não metrificar, e aí para mim, né, que sou a especialista em dados do rolê, é isso, é sobre colocar um KPI, o que está... fazendo eu ir em direção a esse objetivo, me diz se eu estou indo, né? E aí, assim, só pontuando a última coisa, uma hora, assim, se isso não é de dentro para fora, como a Ítala falou, uma hora a casa cai, porque o consumidor sabe. Quando um executivo vai lá dar uma fala, a gente viu falas aí super emblemáticas esses dias, que gera uma crise de imagem enorme, porque o consumidor sabe que não é autêntico. Porque hoje a gente tem como investigar, a gente tem como saber. Tem uma coisa que, às vezes, empresas que estão entrando nas mídias sociais, né, falam assim, não importa se você está ou não, se você tem presença digital ou não, o seu consumidor já está falando de você ali, já está falando. Então, assim, não importa hoje, nesse mundo em que a gente tem uma penetração hoje interessante de internet no Brasil, a gente tem a maioria desse acesso vindo dos smartphones, né, 98%, 99%, vem dos smartphones, as pessoas têm acesso a isso. Não estou dizendo que todas sabem acessar,
Mas, assim, grande parte já está, tanto que esse movimento que está acontecendo, né? A gente viu. E aí, eu não estou falando só desse ano, né? A gente está há anos e anos as pessoas disputando essa narrativa de valor com as empresas, disputando, fazendo boicote. Então é isso, você não tá legal, eu sou seu cliente, você não está me ouvindo, eu boicoto você, eu não compro mais você. Então, a última coisa que, assim, se não vem de dentro para fora, se não é genuíno, uma hora o consumidor saca. As empresas que fazem isso de forma genuína e erram, geralmente elas até em lugar de perdão, assim, ela encontra esse lugar de conversa com o consumidor, de diálogo, que eu estou tentando, mas nesse processo eu tenho. Mas a empresa que não está tentando, que é só marketing, que é só capa, que é só fachada, uma hora a casa cai. Eu vou só amarrar, porque o Felipe já apareceu, né? Não é uma ameaça, não. Estou aqui, mas... Não, a gente tem tempo, sim. Sair. Mas eu queria só... É porque eu fiquei ouvindo vocês aqui desde o começo e a galera aciona a minha câmera quando dá o horário. Na verdade, eu também sou pego de surpresa. Ou seja, se eu estiver aqui assim, ó, viajando no que vocês estão falando, eu me passo, viu? Eu saio horroroso aqui. Mas ainda tava bonitinho, comportado. Mas no horário. Mas o que Jazz falou aqui, eu acho massa. Tem uma frase muito antiga, né, que fala assim: a tropa é a espelha do guia. Então não adianta as lideranças e as coordenações, assim, aquele esquema, né? A gente vai contratar e oficinas e cursos para os funcionários. Tá, beleza, mas os CEOs, os presidentes da empresa vão participar? Ah, não, eles estão... Mas tá, mas e aí? Aí você treina todo mundo com uma mentalidade, insere, divide, compartilha modos comportamentais. Não tá? Não vai rolar, negão. Não vai rolar, porque a caneta tá na mão dessas pessoas. Então, o Jess falando me despertou assim, e mesclando com o que Ítala tinha falado, eu nem sei se foi logo antes, ela falando, parece que é uma varinha de condão, que bateu assim no ombro, porque você trabalha com diversidade e tal, com aceleradora. É uma varinha de condão? É um processo, velho. É um processo árduo, muito difícil, que requer muito diálogo. E Jazz, a conectividade das palestras me interessa muito, porque eu, enfim, querendo ou não, participo de todas. E foi muito falado isso, assim. O público, hoje em dia, tem um filtro muito mais apurado. Não só Jazz, Mel, Ítala, todo mundo, vocês três estão com um papo super interessante, mas dando feedback de outras coisas que foram faladas ao longo desses 2 dias, que tem tudo a ver com o que vocês trouxeram, porque, assim, em um bom baianês, assim, a galera não come mais o cheiro mole, assim, sabe? Não é mais iludida. Você fala assim, velho, essa camisa, beleza, é de uma marca, de um estilista preto, mas se não dialogar comigo, eu não vou comprar, negão. Eu não vou usar. Por quê? O que é que você faz a nível social, financeiro, econômico, comunitário para o desenvolvimento disso? Então, é uma série de fatores. E eu achei massa, assim, tudo que vocês trouxeram, mas falei demais. Vamos partir para o final, senão olha, tem uma voz do além que fica aqui, ó, buzinando meu ouvido. Veloso, tá na hora! Mas vamos lá. Vou fechar meu mic aqui para a gente caminhar para o fim. Vamos fechar, mas é muito interessante porque logo no início do nosso papo a Jess trouxe uma questão, as marcas se perdem. Chega em um momento em que elas se perdem. Elas se perdem porque aquilo não é concreto. Ela não foi na raiz da questão e foi construindo tijolo por tijolo. Quando a marca se perde no processo de construção de propósito, de comunicação do propósito dela, é porque aquilo lá atrás, quando foi pensado, quando foi contratado consultores ou o que quer que seja, não teve alicerce. Não teve diretores, CEOs, de fato engajados. E esses diretores, CEOs, às vezes, nem acreditam no propósito que a marca quer trazer. A marca acredita naquilo ali, talvez os investidores, né? Talvez, mas o cara que assina, ele não está, desculpe, mas ele não está nem aí, sabe? Está pouco se lixando para isso tudo que é uma baboseira. Então, assim, não adianta. Então, se perde mesmo. Se perde. É comum você ver diversas marcas que criam uma ação que você fala, oh, que legal, depois a marca desaparece e ela não consegue desenvolver nada. Porque aquilo não foi, de fato, do coração da empresa. Aquilo foi estratégia de marketing pura. Aquilo não saiu, sabe, do coração deles, a vontade de mudar e de fazer acontecer. Então, eu acho que a gente, de fato,
trouxe pontos super legais. Eu agradeço muito demais a vocês por esse bate-papo. É sempre extremamente rico. Eu me apaixono aqui, fico com os olhos brilhando, porque é um assunto que de fato toca o meu coração e eu gosto muito. Então, eu agradeço demais, agradeço o Screen, que eu amo todo o time por trás disso aí. O pessoal da BMP, que a gente está coladinho. Então, muito obrigada. Felipe, muito obrigada. Um prazer estar com você aqui. Jazz, palavra para vocês, para a gente finalizar o nosso cantinho aqui. Obrigada, gente. Me coloco aqui à disposição, com certeza. Jazz, Mel, Felipe, vamos trocar mais. Adorei também conversar com todos vocês. E feliz que esse projeto, né, o Screen, está tomando corpo cada vez mais e que esse ano, com todas as questões que a gente está vivendo, tem sido bem difíceis, né? A gente ainda está conseguindo chegar a algumas pessoas, de uma maneira bem cuidadosa também, né? Obrigada. Com certeza. Eu daqui, como sudestina que sou, só agradecer por entrar nesse festival que está num lugar do Brasil que está muito meu coração, assim, né? Que eu me sinto muito em casa. Então, queria muito estar aí em Salvador. Acho que o Felipe está em Salvador, é o único que está em Salvador. Estou em Salvador. Ai, meu Deus, que inveja. É porque eu não vou lhe mostrar como é que tá o céu aqui, que senão você vai morrer. Um céu lindo, maravilhoso, o céu... Ave Maria. Bom demais. Se virar a câmera, você vai ficar bem triste, viu, Jazz? Mas apesar também que a cidade é maravilhosa. Não, mas assim, gente, nada, não de cariocas que me perdoem. Não tem, gente. Salvador, desculpa. É isso. Só gente. Agradecer, o Felipe, a BMP e o Lucas Reis, que é da Zygon, que está aí, né, hoje como parceira do Screen, pelo convite. Por me conectar com Ítala e Mel, foi uma troca, assim, para mim, tipo, muito rica. Eu gosto muito de, enfim, como boa geminiana que sou também, falar muito, né, sobre o que eu faço. E eu acho que poder trocar com pessoas que estão aí também pelo mercado fazendo essas coisas, pessoas que estão também aí na sua jornada de empreender, estudantes, todo mundo que está aí na jornada, eu acho que é bom a gente ouvir, né, sobre como outras pessoas fazem, como outras pessoas pensam, que isso acaba clareando mais as ideias. É isso, obrigada. Eu que agradeço, assim, em nome do Screen, em nome próprio também, sendo bem sincero, 3 mulheres potentes, com tanto conteúdo e com tanta provocação, porque é um papo, assim, importante, necessário, assim, esse papo de que a venda é necessária, a gente não está romantizando, tem que gerar, como o Jess falou, massa, no final do dia vai ser sobre dinheiro o papo, mas as marcas precisam entender propósito. Agradeço demais, Mel, Ítala, Jess, um beijo no coração de vocês, que a gente se veja pessoalmente em breve. Eu espero que em breve a gente esteja junto. Um excelente final de semana e até a próxima. Valeu demais. Obrigada, Ellen, também, viu? Ellen foi super cuidadosa também. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, obrigado vocês. Que massa ouvir essas 3 potências, assim, um papo interessantíssimo, dando vazão e dando continuidade a esse potente festival que é o Screen Festival, o maior festival de conectividade e criatividade do Norte e Nordeste. Ver a vida melhorar, ver o nosso orgulho de volta, ver a gente voltar a sorrir. A gente ama! E a Prefeitura deixou o centro de cara nova. Entregou novas encostas, mais 15 postos de saúde, temos a maior UPA do Nordeste, novo Jardim Botânico, os arcos da Ladeira da Conceição, tem o Conjunto Baixa Fria 2. Priscila, me diga uma coisa, e o coração como é que tá? Tá uma alegria só. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil porque faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br.
Simpla tem uma novidade para você: o Simpla Play, uma ferramenta completa para quem produz conteúdo. Crie já o seu curso online no Simpla Play. São centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão, show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente ama! Novo Barro Branco, nova orla de Amaralina e Ipituba, e o novo centro histórico, Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador, é a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. Há mais de meio século, a Cara da Bahia chega até você em várias mídias. Na TV, reportagens especiais, dia a dia e programas do seu jeito e com a cara da gente. Através da mídia OOH, o Grupo Aratu alcança milhões de pessoas na Bahia e no Distrito Federal. Em projetos especiais, mostramos pioneirismo, tradição e alinhamento com as novas tecnologias e cross-mídia digital. Conte com quem tem a experiência de mais de meio século em comunicação. Conte com o Grupo Aratu. Centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão, show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente ama! Novo Barro Branco, nova orla de Amaralina e Ipituba, e o novo centro histórico, Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador, é a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br.
Saiu no A Tarde é Verdade, sem asteriscos nem meias palavras. A Tarde é o jornal de maior circulação do Nordeste, segundo dados do IVC, base outubro de 2020. Credibilidade, imparcialidade e protagonismo. Grupo A Tarde de Comunicação. Dia de bendito salgado, quem pede manda bem, peça você também.